Olá, gente boa, bem-vindos a mais um episódio do Terapeuta Floral do Sucesso. Esse episódio não deu para fazer ele curto e vai ser um pouquinho mais longo porque tem muita coisa que eu tenho que explicar para vocês. O tema é extremamente interessante, acho que vocês vão gostar muito de saber, até porque é uma curiosidade de muita gente, né? E, se você ainda não me conhece, meu nome é Norberto, eu sou terapeuta floral já há algum tempo e eu vim fazer um curso voltado especificamente para formar novos terapeutas. Mas o intuito aqui hoje não é te vender o curso, obviamente. Eu quero te explicar quais são os ganhos que um terapeuta floral pode ter, a quanto que pode chegar essa realidade financeira. E por isso que eu disse que é bem interessante. Então, Norberto, quanto é que pode ganhar um terapeuta floral? Depende. Depende de muita coisa, por isso que essa aula é longa. O trabalho que você vai realizar, o tipo dele. Pô, se você faz trabalho em remoto, você pode cobrar um valor, se você tem consultório alugado é outro, e se você está no consultório próprio já com o nome sedimentado no mercado, é outro valor que você vai cobrar, né? Depende do custo, e aqui não é o custo pro paciente, é o custo teu. Por exemplo, se você atender em grupo, você pode diluir esse custo. Se você atender individual, o valor vai ser mais elevado. E depende de valores. Mas o que que é o valor aqui? Qual é que é o principal? É a percepção do cliente. Às vezes você acha, que sei lá, o teu apartamento vale 100 mil, mas a percepção do cliente é que ele vale 50, ou que ele vale 150. Deu para entender? E, na verdade, tá, tu gostaria de ganhar X, mas a pessoa só está disposta a te pagar Y. Então, você agregar valor ao outro e o principal, fazer o outro enxergar isso é a chave para você aumentar o valor da sua consulta, tá? Local de trabalho, que nem eu falei ali em cima, depende do tipo de trabalho, e a precificação, que é o preço que você vai botar pelo seu serviço. Não aceite menos do que você precisa, um, para sobreviver, e dois, para viver uma vida confortável. Pelo menos isso. Se der para você colocar mais, para que você agrega muito valor em cima do que você está oferecendo, cobre mais. Não tem por que não. Então, me dá um exemplo de custos. Esse aqui é a minha tabela de custos do consultório, tá? Que eu adaptei para diferentes situações. No consultório próprio, em geral, um condomínio está em torno de R$ 700, mas aí depende muito da cidade, depende muito do prédio, depende de muitas coisas, né? Adapte a sua realidade, não preciso te dizer. Luz, em torno de 150, internet, uns 130, se você quiser ter uma boa internet. Hoje em dia, quem faz atendimento online tem que ter uma boa internet. Não dá para deixar com só a internet do celular, tem que ter uma internet fixa no teu local de trabalho para fazer um bom atendimento, né? Telefone, opcional, né? Hoje em dia, o pessoal é todo mundo pelo WhatsApp, que nem eu expliquei anteriormente no Shorts. Imagina você tá num atendimento e alguém liga para o telefone fixo. Fica ruim para ti, fica ruim para quem está tentando marcar e fica ruim para o cliente. Então, hoje em dia o WhatsApp é o canal, tá? Então, o telefone ele é opcional aqui, mas eu incluí no gasto, até porque é bem pouquinho, não vai influenciar muito, vocês vão ver os valores lá na frente. IPTU, você vai ter que pagar, porque o consultório é teu, né? Alvarás é uma vez por ano, mas eu diluí, tá? E outras despesas, folha 4, impressora, tinta da impressora, no caso, né? E outras coisas, tipo assim, rolo de papel higiênico, despesas normal de clínica, né? Vai dar em torno disso. E se você quiser um software ou marketing, eu vou abordar lá no final esses custos aqui. Fica comigo até o final que você vai mais ou menos entender qual é que é os valores, tá? Alugado, então, você não vai pagar IPTU, tá zerado ali embaixo. O condomínio, tu vai, e os outros custos, eles são exatamente iguais, mas você vai pagar, obviamente, aluguel. E o aluguel de uma sala comercial e não é tão barato, dependendo da localidade, tipo São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre e aqui Caxias do Sul, que é onde eu estou, é bem caro. Um aluguel da sala onde eu estaria hoje, que ela é minha, na verdade ela é nossa, é minha e da minha esposa, um aluguel está em torno de R$ 1.400. Então fica salgado. De 1.200 pula para 2,5. 2.500. Um coworking, que eu só coloquei aqui para dizer que existe, mas esse preço ali embaixo que vocês vão ver, tipo, ele já inclui tudo, tá?
Eu pesquisei isso aqui na internet, tá? E ele seria, na verdade, para não atendimento integral, seria para meio turno. Então, na verdade, esse valor dobra. Dizem que vale a pena, mas se tu for analisar, não vale nada a pena. A não ser que tu realmente dilua isso aí com muita gente. Mas, em geral, clínicas médicas, o valor é em torno disso aí. São Paulo, Rio de Janeiro, é esse valor aí, tá? Então, não recomendo, mas é algo que você pode pensar. E se você for atender em casa, então, só trabalho remoto, a luz, obviamente, na verdade, eu considerei aqui o consumo elétrico de um computador no mês. Dá R$ 12 se deixarem na tomada. Então, sai muito em conta. Hã, Se você quiser só celular, sai menos ainda, mas não recomendo, né? Você ter uma tela maior para visualizar o teu cliente, principalmente as expressões faciais dele e como é que ele se porta e reporta durante a consulta, é muito melhor visualizar pelo computador. Então, se você quiser pegar o feeling por detrás do cliente, faça via computador, não faça pelo celular, tá? Uma internet boa, R$ 130. Um telefone para manutenção do chip, um plano controle, vai dar em torno de R$ 40 também, 38 ali. Então, 180 no final das contas, tá? Para fazer um trabalho remoto decente. Então, o que que é mais importante? Que é a percepção do cliente. Se ele tiver uma baixa percepção tua, o que que vai ser? É principalmente para quem está começando, quem não tem clientes, quem não tem indicação, quem ninguém te conhece no mercado, vai ter uma baixa percepção. Ou seja, você não vai poder cobrar um valor muito alto, tá? Uma média percepção, em geral, é quando você já tem alguma experiência e já trabalha no consultório físico, ou até você pode trabalhar de casa também. Mas é óbvio que a percepção do cliente tendo um espaço físico é muito maior do que você só trabalhando remoto, tá? Mas o principal é quando você é indicado. Indicação na área da saúde vale ouro, gente, tá? Tem a parte do marketing, tem a parte do marketing para você ficar conhecido, mas o melhor marketing de todos ainda é a indicação, tá? E mata a percepção, então é quando a gasolina está escrita errada, vou ter que ajeitar isso aí depois. É quando você já é uma referência no mercado e tem um consultório e ou uma consulta diferenciada, ou seja, o teu consultório ele é outro padrão, tá? Para terapia floral, francamente, isso não importa tanto. Mas ter uma consulta diferenciada aqui é essencial. E é para isso onde eu quero levar quem é meu aluno, tá? A entender as pessoas de uma outra forma. Se você quiser entender como é que funciona, não se esqueça de participar da Semana do Terapeuta Floral de Sucesso, que eu abro de tempos em tempos, que eu explico bem como é que funciona esse atendimento diferenciado, tá bom? Então, qual é que é o preço que, em geral, as pessoas cobram para cada uma das fases, tá? Para o iniciante, em geral, é R$ 100 a consulta. Em geral, tudo dura em torno de uma hora, tá? Ou seja, R$ 100 a hora. Intermediário é 150 a hora. E no avançado, gira em torno de R$ 200 a R$ 300 a hora, tá? Então, você vai fazer qual é que é o seu potencial de faturamento bruto. Você vai pegar as horas trabalhadas do dia, que seriam 8 horas, multiplicar ali pelos dias da semana, disponíveis, obviamente, vai dar 176 horas por mês, tá? Então, o iniciante, daqueles R$ 100 a hora, vezes 176, 17.500. O intermediário, 150, vezes 176, 26.500. E o avançado, 250, R$ 44.000 no mês. Nossa, Norberto, isso é realmente possível? Sim, é possível. Por um motivo muito simples. Os planos de saúde não cobrem, então você cobra particular. Não tem, não tem mistério, tá bom, gente? Mas não vê as pessoas ganhando isso. Por quê? Porque tem as despesas, obviamente, que nem a gente falou anteriormente. O trabalho remoto é em torno de 180, um consultório alugado para um nível intermediário de 2.500 e um consultório próprio de 1.200. Então você abate isso desses valores. Mesmo assim, ainda fica valores altos. 17.400, quase 24.000 e quase 43.000. É um valor muito bom.
Então você começa a enxergar a terapia floral com outros olhos. Mas a realidade também não é essa, né, gente? Tipo, quem já está na terapia floral e quem está buscando ser terapeuta floral, em geral quer flexibilidade e qualidade de vida. Porque tem filhos, tem creche, tem escolas, tem os pais, tem cachorro, tem gato, quer fazer atividade física, quer ter momentos de lazer, fazer um hobby. Então, você trabalhar 8 horas por dia já não é mais viável, as pessoas já não querem mais isso. E você, como terapeuta floral, também não, porque quem trabalha na área da saúde tem uma carga maior, uma sobrecarga, um estresse emocional muito grande. A gente fica recebendo a dor dos outros toda hora. E trabalhar 8 horas com isso é extremamente desgastante. Então, quem está procurando vir para essa área, quem já quer trabalhar na área, não vai trabalhar 8 horas por dia. Aquele cálculo de turno integral não é uma realidade, ele não existe. E o imposto, aqui tem uma diferença crítica entre pessoa física e pessoa jurídica, tá? Eu vou abordar nos slides mais adiante. Mas a pessoa física, ela começa pagando entre 7,5 e vai até 27,5 de imposto. E a pessoa jurídica começa pagando em 6 e vai até 15,5. Ou seja, quando você estiver ganhando mais, você optar por uma pessoa jurídica vale muito mais a pena porque você praticamente corta o imposto pela metade. E existem outras variáveis, tipo assim, a pessoa física vai recolher ISS, que é o imposto sobre o consultório, tá? Ou se tiver antigamente o pessoal podia fazer MEI, tá? E aí tu pagava o ISS junto no MEI. Agora já não dá mais para fazer isso. O INSS em 20% que você vai ter que recolher, tá? Como autônomo, limitado ao teto, obviamente. E o contador, se você quiser uma pessoa jurídica, tu vai pagar entre 200 a 400. Prolabore, etc. Isso aí eu vou explicar bem daqui lá na frente, tá? E outros investimentos, como marketing, site, hospedagem, software, que eu também vou explicar, tá? Então, flexibilidade de agenda e reservar tempo para ti, para as pessoas que você ama. A gente vai considerar daqui para frente para o cálculo como se você estivesse trabalhando meio período. Isso é bom por dois motivos. O principal deles é que, tu não vai ter agenda lotada, principalmente no início, então meia agenda, tá? Ou quando você já está muito bem no mercado e solidificado, você não vai querer trabalhar em nenhum louco alucinado. Você vai também reduzir a carga horária para umas 6 horas a 4 horas por dia. O que que, em geral, a maioria dos terapeutas faz, tá? Atende 4 horas seguidas e depois reserva mais umas 2 horas para montar as fórmulas florais dessas pessoas. Ou seja, meia hora cada fórmula floral. 4, meia hora, dá 2. Então você acaba trabalhando umas 6 horas. Só que você só pode cobrar por 4. Embora o valor já esteja embutido junto. Deu para entender? E impostos, então, aqui é bem interessante. Qual é que é o ponto de virada, gente? 5.000 por mês. Com 5.000 por mês na pessoa física, você se enquadra em 22,5% de alíquota de imposto, tá? Que dá quase R$ 500. Mais 20% de INSS sobre isso aí, dá R$ 1.000. E mais 5% de ISS, 250. Então, você vai ter uma carga tributária total de R$ 1.700, o que vai dar quase 35% de imposto ao todo. Deu para ver qual é que é o tamanho do imposto que você paga? Já como pessoa jurídica, você se enquadra com 6% de alíquota, vai dar R$ 300. 5% de ISS que você também vai ter que pagar, que é imposto municipal, e o contador, que é 250 em geral, tá? Eu fiz uma média aí. Então dá R$ 800, ou seja, uma carga tributária de 16%. Então olha aqui, quando você chegar nos 5.000, vale a pena você fazer uma transição e abrir uma empresa. Tá? Uma economia mensal de 900, quase R$ 1.000 na pessoa jurídica a partir de 5.000 por mês. Tá? Então é algo que você, quando você começar a ter movimento consultório, já pense em abrir uma PJ aí. Então, aqui não é tanto novidades, tá? Tipo, o MEI. Até recentemente o terapeuta plural podia ser MEI, mas ele foi desenquadrado. Que era muito bom em termos de impostos. Porque tu pagava tudo junto e era um valor único. Atualmente está em 80, R$ 82. Ou seja, era muito pouco. Valia muito a pena tu abrir uma terapia alternativa como MEI. Agora, infelizmente, não pode mais. Não é tanta novidade porque já faz um ano, quase dois, que isso aí caiu. Tá? E existe uma previsão de ampliação da faixa de isenção do imposto de renda, que ainda não saiu, e também existe uma previsão de ampliar a faixa de
faturamento do MEI, dobrar de 80 mil para 160 mil. Só que isso aí também tem discussão e não vai sair do papel tão cedo. Já estamos há mais de ano discutindo e avisando que vai sair, mas ainda não saiu, tá? Então, imagina ter um MEI e ter faturamento de até 160 mil sem pagar imposto. Ou pagando imposto mínimo, R$ 80 por mês. Nossa, ia ser o sonho. Tomara que um dia aconteça. Fico rezando para acontecer. Mas o que que não te conta sobre a pessoa jurídica que nenhum contador te fala na hora de abrir uma empresa, tá? E aqui eu vou explicar, e aqui está o outro pulo do gato de toda essa apresentação. Em geral, para você economizar no imposto, e aqui não é treta, é lei, e aqui eu não estou ensinando a fazer nada de nada, só estou alertando vocês de como é que as coisas funcionam, tá? Em geral, é retirado um prolabore, que seria um salário de quem comanda, administra a empresa e de outros sócios, de R$ 1.400, que seria o salário mínimo, tá? Ou seja, teoricamente, você teria que viver durante um tempo com R$ 1.400 por mês na PJ. É óbvio que você vai jogar isso para a pessoa física também, até aqueles R$ 3.000 que eu falei, que é isento de imposto. Você consegue juntar os dois, e aí você paga muito menos imposto. Ou seja, você teria que viver alguns meses do ano ganhando até R$ 4.400, 3.000 de um, 1.400 do outro, 4.400, para pagar o menos possível de imposto. Ou seja, você podia estar faturando 20 mil, mas você vai ter que passar alguns meses do ano ganhando 4.400, tá? E, em geral, as empresas tiram o dividendo, que seria, na verdade, sem imposto, que seria o restante do salário, no caso, nós aqui, uma vez por ano ou, no máximo, a cada 3 meses. Por que isso? Porque se você tirar com mais frequência, tipo a cada 2 meses ou mensal, a Receita Federal pode entender que você está retirando salário e não dividendo da empresa. Deu para entender? E aí eles tributam em cima. E aí você se lasca. De não pagar nada, que seria o dividendo, que atualmente é isento, você vai ter que pagar horrores de imposto, tá? INSS sobre o Prolabore, que é mais 280, vai para o INSS, então não é tão ruim, mas tem essa despesa. E o fator R, que aqui é um pouquinho complicado de explicar para vocês, eu vou tentar explicar por alto, que se eu não me engano, é 25, tá? Esse é um índice, na verdade. Ou seja, se você passar desse fator R, que seria basicamente o quanto você deixa na empresa e o quanto você tira da empresa, você vai do inicial, que seria uma alíquota de 6%, que é a alíquota base para quem trabalha no ramo de saúde alternativa, tá? Vai para 15,5%, ou seja, dobra. Mais que dobra, quase triplica. Então, se você ficar retirando muito salário e deixar pouco valor na empresa, na sua empresa, você vai quase triplicar a alíquota. Então, também é algo que tem que ser tomado muito cuidado. Você tem que alinhar com o contador para não extrapolar o valor por mês. O ideal seria, então, tirar 1.400 por 3 meses e fazer uma baixa de dividendos para você conseguir pagar menos imposto. E aí, você também, pagando menos imposto na pessoa física, tenta manter em torno de 3.000 ali, você consegue evitar de perder dinheiro. Basicamente é isso, tá? E tudo legalizado. Aqui é legislação pura e simples tributária, tá, gente? Não é treta. Mas, só para você saber que quando você for abrir a PJ, você tem que tomar muitos outros cuidados do que simplesmente faturar e retirar dinheiro da empresa todo mês. Não funciona dessa forma, tá? E ninguém explica isso, o que é mais sacanagem. Eu só fui descobrir isso na prática, tá? Vamos lá. E outras, então, variáveis que você pode ter aqui é o marketing. O quanto você quiser investir, tá? Eu considero investimento médio de R$ 300 por mês. Em geral, Google Ads é o que você vai usar. Ou seja, você vai pegar e vai colocar no Maps para jogar lá em cima. Então, quando alguém digitar terapeuta floral, teu nome aparece em cima. É o melhor, tá? Se você tiver consultório próprio, é o melhor Google Ads. Se você está trabalhando remoto, talvez seja melhor mídias sociais. Só que ninguém procura terapeuta em mídia social.
Então é meio tipo um contrassenso. Mas se você atende remoto e não tiver endereço e não tiver um Google Maps que jogue lá para cima, o mais interessante seria você fazer com rede social mesmo, tá? E site, R$ 40 por ano, que é o registro BR, eu peguei esse valor, tá? Então dá R$ 13 por mês, muito pouco, pelo amor de Deus. Façam um site institucional de vocês, se apresentando para o público, até porque é interessante, quando você fizer no Google Ads, você joga o link da empresa, tipo www Terapeuta Floral de Sucesso, que é o meu. Você coloca ali, a pessoa já acessa direto. Então é muito bom, tá? E dá R$ 10 por mês no HostGator, ou seja, o site, na verdade, que é o endereço www, e a hospedagem, que é onde esse site vai ficar hospedado, que seria tipo o hotel dele. Ah, o endereço do hotel e o hotel onde você vai estar. Mais ou menos assim para você entender. E o software? Se você já chegou no nível que você está com um consultório próprio ou consultório alugado, você atender no papel é meio estranho. Tipo, as pessoas já não veem mais isso com bons olhos. Você tem um sistema informatizado, é muito bom. Tem softwares muito bons no mercado por R$ 100 por mês. Então, totalizando tudo, R$ 123 no mês para você se informatizar e ir para o digital, tá? Então, vamos aos cálculos reais do quanto o terapeuta floral ganha. Aqui é que está o pulo do gato. Então, quanto sobra, e sobra bastante no final do mês, você pega aqueles valores brutos que eu fiz antes, divide por 2, porque você não vai trabalhar que nem um condenado, dá R$ 8.800, e eu vou considerar que você já está ganhando mais de 5.000. Ali o 5 e o 8 é 5.000 e 8.000, tá? Bota para 8 é 1.200, bota. E mais 130 do trabalho remoto. Vai dar 7.500 por mês. Trabalhando meio turno. Então, olha só. Dá para tirar um bom dinheiro no final do mês trabalhando como terapeuta floral. Mesma coisa para o nível intermediário. Então, você tira pela metade, vai ser 6% de imposto, R$ 600 de ISS e mais o contador 250, totalizando R$ 1.700, tá? Mais 2,5 de uma sala alugada, e aí tu tira esses valores, vai dar 9.000 no final do mês. Opa, o intuito é que você já saia bem formado e já saia num nível intermediário, tá? Que é o que o terapeuta floral do sucesso, meu curso, faz. Então, o intuito é que você já saia ganhando 9. Chegue a 9 bem rápido, tá? E no avançado, então, é todos aqueles valores ali, você vai pagar 11% de imposto, 1.100 de ISS, porque, na verdade, o ISS é pelo dia trabalhado, que eles calculam. É um dia de trabalho teu no ano, tá? É assim que é feito o cálculo. E o contador, como você vai ter um monte de atendimento, o contador vai te cobrar mais ou você vai precisar de um contador melhor. Então, eu já quase dobrei o valor do contador ali. Arredondando, 4.000. E mais 1.200 numa sala, que é o custo base de uma sala comercial, que seja própria sua. Então, dá quase R$ 17.000 no mês. Opa, tá bem, hein? Terapeuta floral ganha bem, tá? É uma carreira muito próspera. E se você quiser ir para online, e aqui são todos opcionais, você pode atender na mão, pode, você pode não fazer site, não fazer divulgação, mesmo assim você trabalha só com indicações, você consegue, tá? Por isso que eu coloquei como opcional, mas francamente vale muito mais a pena você fazer um negócio online, tá? Então, pelo menos você vai ganhar esses valores ali, ó, quase 7, 8,5 e 16,5. Isso não trabalhando que nem condenado, tendo qualidade de vida, fazendo um exercício físico, fazendo um hobby, tirando tempo para sua família, para os filhos, para os amigos, para os pais, principalmente se eles já têm mais idade. Cara, vale muito a pena a terapia floral. Fora que você pode usar o floral em si mesmo, não só nos outros. Então, surgiu algum estresse teu de um dia para o outro, ou numa semana, ou você vai ter uma semana de provas muito lascada, já deixa um floral preparado, ou acontecer alguma coisa, você prepara um floral, já está pronto ali, você toma, já fica melhor. Então, você consegue agregar muita saúde para você, saúde para quem você ama, e saúde para os outros, e ainda ganhar bem.
Muito obrigado. Nos vemos na próxima. Não se esqueçam de compartilhar e curtir aqui embaixo, se inscrever no canal e quando você quiser se interessar mais e principalmente se você quiser ganhar bem e ter uma carreira próspera, comece no Terapeuta Floral de Sucesso, se inscreva no meu curso, tá bom? Nos vemos. Até a próxima.